Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Só Escola de Samba, sua mais nova casa de análises, curiosidades, informações, notícias do nosso mundo das escolas de samba do Rio de Janeiro. Muito obrigado a cada um de vocês que estão curtindo os nossos vídeos, compartilhando, comentando, ativando o sininho, que é muito importante, porque toda vez que a gente lança um vídeo novo, ele já chega logo para você, e principalmente se inscrevendo no nosso canal. Continue se inscrevendo no nosso canal, estamos aí no objetivo, na meta de chegar a 1000 inscritos, é muito importante pra gente, então muito obrigado a cada um de vocês, continue fazendo isso para poder ajudar o nosso canal Só Escola de Samba a crescer cada vez mais. Hoje, tema principal do nosso vídeo é o Carnaval da Páscoa, os enredos de Páscoa, episódio especial Enredos de Páscoa, nesse dia de hoje, sábado de aleluia, daqui a pouquinho, hoje agora 10h40 aqui gravando o vídeo, daqui a pouquinho vamos entrar no domingo de Páscoa, então nós vamos falar sobre esses enredos que passaram na história do Carnaval, na história da Marquês de Sapucaí, falando sobre a questão da Páscoa, ou não diretamente, temáticas cristãs, de todas as formas, de todas as maneiras, vamos falar aqui no dia de hoje. E você, se de repente a gente não falou aqui de algum dos enredos que você conhece, que trouxeram essas temáticas, você comenta aqui embaixo do nosso vídeo, para poder também ajudar a agregar cada vez mais no nosso conhecimento e também no nosso debate. Debates nos comentários são sempre muito interessantes. Então, primeiro enredo que a gente quer falar aqui, e que já vai diretamente no cerne do que é a Páscoa, da simbologia, da representatividade do que significa essa festa da Páscoa, é o enredo da Mangueira, de 2003, o enredo Os 10 Mandamentos, o Samba da Paz, canta a Saga da Liberdade, famoso enredo, famoso samba enredo muito bonito. Quem cantar a paz, quem plantar a paz, vai colher amor, um grito forte de liberdade, na estação primeira ecoou. Belíssimo samba, e que vai falar sobre a vida e a trajetória de Moisés, e a sua trajetória junto com os hebreus. Para quem conhece lá a história da Bíblia, sabe do que Moisés promoveu ali, ele que era um hebreu, era um povo que vivia escravizado dentro do Egito, naquele tempo, o povo hebreu, que depois veio dar origem também aos judeus, e o povo hebreu vivia escravizado ali no Egito, e Moisés era desse povo e foi colocado ali pela sua família no rio Nilo, ainda muito bebê, né, dentro de um cestinho. Esse cestinho é encontrado justamente pela irmã de Faraó, e aí Moisés vai viver no palácio, tudo como um projeto de Deus, arquitetado ali por Deus, para que ele aprendesse todas as táticas de guerra, todo o seu conhecimento, a sabedoria maior que tinha da época, porque o Egito, naquela época, era o maior império da terra, né? O país, a nação, o povo mais importante, mais poderoso da terra naquele tempo, e Moisés foi viver dentro do palácio como um príncipe, e depois reconheceu-se como hebreu, como judeu, voltou para o seu povo e promoveu ali um processo de revolucionário, de libertação do povo hebreu do Egito. E aí vieram as pragas para Faraó, aquela coisa toda, e Moisés conseguiu sair com o povo hebreu do Egito, né? E aí passou 40 anos no deserto, aquela história toda, até chegar à terra prometida de Canaã. E a Mangueira trouxe esse enredo em 2003, quando defendia o título de campeã do Carnaval, porque em 2002, com o enredo lá do Cabra da Peste, né? Em 2002, falando ali sobre o Nordeste, vou invadir o Nordeste, eu sou o Cabra da Peste. A Mangueira foi campeã em 2002, e ele, defendendo o seu título, decidiu trazer esse enredo sobre o povo hebreu, sobre Moisés, sobre a libertação daquele povo, e foi muito bonito o Carnaval. Quem não se lembra da comissão de frente da Mangueira ali, de Carlinhos de Jesus, coreografada por Carlinhos de Jesus, estava numa fase belíssima, uma grandiosa fase, e ali teve Moisés levitando, né, aquele efeito ali de levitação de Moisés na avenida. Foi muito bonita aquela comissão de frente, foi muito bonito aquele desfile. A Mangueira acabou sendo vice-campeã, perdendo o título para a Beija-Flor de Nilópolis, naquele ano, que veio falar da luta contra a fome, da resistência, trazendo sobre Zumbi dos Palmares, trazendo sobre Tiradentes, falou até sobre o presidente Lula naquela época, que estava ali, tinha acabado de ser eleito presidente da República. Então a Beija-Flor acabou sendo campeã naquele ano, depois de amargar uma série de vice-campeonatos. Foi campeã depois de algum tempo, em 2003, com aquela comissão de carnaval histórica do Laíla e companhia, e a Mangueira ficou com vice-campeonato, mas com esse enredo belíssimo, que acabou tendo 40 pontos, né? Foi 4 notas 10 para o enredo da Mangueira, desenvolvido pelo carnavalesco Max Lopes, outro nome histórico do nosso carnaval carioca, e foi aquele enredo sobre liberdade. Mas, Patrick, por que você está falando de Páscoa? Porque Páscoa é Jesus e Moisés, o que tem a ver?
Então, é importante que as pessoas entendam o significado inicial da Páscoa. Hoje, a comunidade cristã, a cristandade ao redor do mundo, comemora a Páscoa nesse período de morte, ressurreição de Cristo, segundo a fé cristã, porque Jesus Cristo justamente foi morto e ressuscitou durante o período da festa da Páscoa em Jerusalém, em Israel. Mas a Páscoa já era uma festa que existia para o povo judeu. A Páscoa é uma festa que foi estabelecida, que foi instalada pelo povo judeu. Justamente para quê? O povo que era o povo hebreu, né, que deu origem ao povo judeu. Justamente para quê? Justamente para celebrar essa libertação da escravidão do Egito em direção à Terra Prometida, quando Moisés saiu do Egito com o povo judeu ali, o povo hebreu ali, que era escravo naquela nação, naquele povo, naquele império, e conseguiu essa libertação, né? A história do Mar Vermelho que se abriu, aquela coisa toda. Então, essa festa é estabelecida pelo povo hebreu justamente para celebrar isso, a saída da escravidão do Egito em direção à Terra Prometida. E muito tempo depois, Jesus Cristo, né, que veio aí fundar os alicerces da fé cristã, ele justamente tem esse processo final dele de morte, né, que a gente fala da Sexta-feira da Paixão, depois o Sábado de Aleluia, e depois a ressurreição de Cristo na Páscoa. Então a festa da Páscoa, um período de festa da Páscoa, justamente Jesus faz esse processo final do seu ministério, da sua história, né, que é o processo aí que é a base da fé cristã, da cristandade no mundo, justamente na festa da Páscoa, que era uma festa que já existia por causa de Moisés. Então, assim, não existe enredo mais pascal, né, mais pascal do que o enredo da Mangueira de 2003, que justamente relatou essa questão dos 10 mandamentos, né? Moisés vai para o deserto, e aí o enredo também do Max Lopes traz isso, né? O povo faz lá o bezerro de ouro, tem orgias, as festas, esquece de Deus, e enquanto Moisés sobe para ter um encontro com Deus no Monte Sinai, depois Moisés desce, né, repreendendo o povo pelas atitudes e apresentando ali os 10 mandamentos. Então aí o enredo da Mangueira, os 10 mandamentos, o Samba da Paz, canta a Saga da Liberdade, enredo belíssimo de Max Lopes, com aquela comissão de frente histórica de Carlinhos de Jesus, na qual a Mangueira foi vice-campeã do carnaval. E aí eu li aqui a sinopse, né, para fazer o vídeo, belíssima, e tem uma palavra muito bonita sobre isso, que fala: diferença de crença em cada cabeça não deve impedir que o amor prevaleça. Belíssima frase aí do carnavalesco, que Deus o tenha, Max Lopes, mostrando isso, né? Que toda fé tem que pregar isso, a união, o amor, o entendimento entre os povos. Então foi belíssimo, eu acho lindo esse enredo da Mangueira, histórico, mostrando o que a gente sempre fala aqui, que tudo, né, sendo bem feito pode ser muito bem carnavalizado, e esse enredo foi muito bem carnavalizado, esse vice-campeonato da Mangueira em 2003, esse enredo que ganhou 4 notas 10 lá do Max Lopes. Outro enredo que a gente agora levando para um ponto diferente, que é o ponto do protesto, da contestação, mas que ao mesmo tempo mostra também essa questão da igualdade e que o cristianismo deve ser uma religião, uma fé de aceitação, é a Mangueira de 2020, né, também uma Mangueira, assim como a Mangueira do Max Lopes, que vinha defendendo o seu título de 2002, né, com o Cabra da Peste, da Mangueira. Em 2020, a Mangueira vinha defendendo o seu título de 2019, que era a história para alienar gente grande, que o Leandro Vieira vai fazer ali aquele contestamento, aquela contestação, né, de uma história do Brasil e mostrando as pessoas que estavam sendo marginalizadas na história do Brasil, mas que na verdade deveriam ser exaltadas, né? Que o povo brasileiro deveria exaltar pessoas que são esquecidas. E em 2020 ele já traz um enredo bem polêmico também, bem forte, falando a verdade vos fará livre, que trazia uma releitura de Jesus, trazendo o Jesus negro, o Jesus índio, o Jesus mulher e a famosa histórica escultura do Jesus favelado, né, que é uma das esculturas mais belas e mais fortes e significativas que passaram na história da Avenida. Mas o que isso tem a ver com Páscoa? Jesus é Páscoa, o significado da Páscoa é isso, é a morte e a ressurreição de Cristo. E Leandro Vieira tentou trazer ali, trouxe ali, né, um Jesus que aceita todos, que recebe a todos, que abraça a todos, e que realmente fez uma grande revolução no seu povo, na sua região, na Judéia, ali no século I. E essa revolução, e essa característica de Jesus, de ser uma figura revolucionária, Leandro Vieira tentou mostrar ali, e mostrou ali na Avenida em 2020, que se Jesus vivesse nos tempos atuais, também seria perseguido,
pelo sistema que rege o mundo nos dias de hoje, justamente por ter esse espírito acolhedor, que quer abraçar todos, que quer amar todos, assim como amou a mulher adúltera e muitas outras pessoas que passaram por ele, que eram discriminadas na sociedade daquele tempo e que Jesus recebeu com o seu abraço, com o seu carinho, com o seu amor. Então esse foi o enredo da Mangueira de 2019, que apontava para essa questão da tolerância desse Jesus, que tem que ser tolerante. A gente também faz uma menção honrosa à Mangueira de 2017, que trouxe uma imagem do Cristo sincretizado junto com Oxalá. E naquele ano a Igreja Católica tentou impedir ali, não como antigamente, que a gente vai falar aqui, né, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, mas a Igreja Católica recomendou que essa imagem não viesse, essa imagem do Cristo sincretizado com Oxalá. Então, mas a imagem veio, também é uma menção honrosa desses enredos, esses 3 enredos da Mangueira, que falaram muito bem sobre esse tema. O primeiro, essa Páscoa pura, essa Páscoa inicial, essa Páscoa de Moisés, né, 2017, essa polêmica que teve do Cristo sincretizado, né, porque quando o negro, né, o povo preto, chega no Brasil já com a sua fé das matrizes africanas, identifica muito a história de Oxalá com a história de Jesus Cristo. E por isso existe esse sincretismo muito forte que veio se fortalecer na Umbanda brasileira. Mas, e depois também essa questão do Leandro Vieira, aí esse enredo histórico também de 2020, apesar da Mangueira ter ficado apenas no 6º lugar naquele ano, mas foi um enredo muito forte e que trouxe imagens históricas, icônicas do carnaval, mostrando esse Jesus que abraça a todos e que se manifesta de diferentes formas. Outro enredo também que a gente quer trazer aqui, que não especificamente falava sobre coisas de Jesus, ou cristãs, ou da Páscoa, mas é Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia, um dos maiores desfiles da história do carnaval, para muitos o maior desfile da história do carnaval, de Joãozinho 30, carnavalesco ali da Beija-Flor. E naquele ano, a Beija-Flor é vice-campeã, acaba perdendo o carnaval para a Imperatriz Leopoldinense, contra o desfile histórico Liberdade, Liberdade, abrasado sobre nós, e que acabaram empatadas, mas aí, por causa das notas de descarte, para termos de desempate, você trazia as notas de volta, e com isso, a Imperatriz, que foi 10 em tudo, acabou sendo campeã daquele carnaval de 89. Mas todo mundo sabe, todo mundo conhece a história do Cristo Mendigo, que era uma reprodução do Cristo Redentor, desenhada ali por Joãozinho 30, na qual o Jesus, né, o Cristo Redentor, viria trazendo trapos, vestidos de trapos, e emergindo da favela, cercado ali de mendigos. E aí a Igreja Católica entrou com um processo na justiça, na época, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que tinha o cardeal Dom Eugênio Salles, arcebispo da Arquidiocese do Rio. Ele ficava muito focado nessa questão do carnaval, né, de impedir essa questão de trazer as imagens católicas e tudo mais, de esse cuidado todo. E ali houve essa manifestação, Laíla, na época, diretor de carnaval, diretor de harmonia geral da Beija-Flor de Nilópolis naquele tempo, teve a ideia de cobrir, então o Cristo, né, esse Cristo Redentor, com o pano preto, né, o plástico preto, que esse ano, de novo, veio aí no enredo do João Vitor Araújo, que deu o título à Beija-Flor, e também fez polêmica por causa ali do mecanismo que nos enrolou todo em alguns setores da avenida. Mas como eu entendo, né, e também os jurados entenderam, não prejudicou ali a transmissão da mensagem, né, e a Beija-Flor não perdeu pontos significativos por isso, e foi campeão do carnaval. E o Ratos e Urubus, o Laíla teve essa ideia, que foi agora na homenagem ao Laíla mostrada ali, ele teve essa ideia, deu essa ideia de Joãozinho 30, a escola toda abraçou a ideia, e ali o plástico preto foi colocado com a mensagem, né, mesmo proibido, olhai por nós. E aí fez história no carnaval, então ali tentando trazer também essa representatividade do Cristo que abraça a todos, do Cristo que abraça os mendigos, que abraça os flagelados, como estava lá escrito no aviso, no convite que a Beija-Flor fez naquele desfile, para que todos viessem para a avenida desfilar com a Beija-Flor. Então é mais uma questão cristã que passa também muito forte pela história do carnaval. E ainda naquele desfile o quarto setor trazia ali os profetas de rua e loucos, né, que produzem morticínios, trazendo que muitas das vezes na história, infelizmente, muitas pessoas usaram a fé, né, para fazer cruzadas, para promover morte, para promover coisas que não tem nada a ver com a essência da fé cristã. E aí Joãozinho 30 também traz ali os cavaleiros do Apocalipse. Então esse enredo histórico da Beija-Flor também traz muito sobre essa questão da cristandade ali, quando teve a proibição do Cristo Mendigo, e que mesmo proibido, olhai por nós,
E é isso que a gente pede para que Jesus possa olhar para todos nós, né? Nesse dia de Páscoa, né? Nessa semana de Páscoa, nessa semana de Semana Santa, né? De Paixão de Cristo, de Sexta-feira da Paixão, de Sábado de Aleluia e também de Domingo de Páscoa. Outro enredo interessante que falou sobre a questão da fé e trouxe também anjos ali e uma série de representações da fé cristã, trouxe também a questão do comércio da fé, onde apareceram ali pastores com microfones gigantes, carnavalizados, em um dos carros alegóricos foi a Mocidade, que em 95 trouxe o enredo Padre Miguel, Olhai por Nós, onde a comissão de frente já eram anjos com trombetas, e havia uma preocupação muito grande sobre esse enredo, se haveria alguma proibição da Igreja Católica, porque por causa da história de 89, mas a Mocidade passou tranquila, foi quarta colocada, não teve maiores polêmicas, mas trouxe ali questão da primeira missa, muito forte, então havia preocupação, mas também foi um enredo que passou por essa temática cristã. Em 95, a Mocidade acabou ficando com o quarto lugar naquele enredo do Renato Lage, onde todo o último setor falava que o futuro a Deus pertence e trazia essa questão do comércio da fé e tudo mais. E no início também do desfile tinha aquela comissão de frente lá de anjos e trombetas anunciando a vida da escola e também a chegada da fé cristã no Brasil. Mas esse enredo falou sobre várias manifestações de fé que formaram a fé brasileira, né? As matrizes africanas, as religiões matrizes africanas, a pagelança indígena e também a fé cristã, né? A fé do negro, do branco e também dos povos indígenas naquele enredo da Mocidade de 1995. Outro enredo que pegou muito essa questão da Páscoa bem precisa, e tanto da parte de Jesus como da parte de Moisés, foi o enredo da Unidos da Tijuca, em 2019. Mais uma vez, Laíla aí envolvido na história, naquele período que o Laíla saiu da Beija-Flor, foi campeão 18, 19, foi para Tijuca, né, que teve aquelas polêmicas todas e tudo mais, todo mundo se lembra aí, que acompanha Carnaval, se lembra das histórias todas, e Laíla aí montou uma comissão de Carnaval com a Nick Salmão, com o Fran Sérgio, tinha uma turma forte ali dentro da Unidos da Tijuca, a Nick Salmão, o Fran Sérgio, Marcos Paulo e também o Elcio Paim, era a comissão de Carnaval ali, juntamente com Laíla, da Unidos da Tijuca, em 2019, que fizeram esse enredo. Cada macaco no seu galho, o meu país me deu o pão, que eu não posso morrer de fome. E falava sobre a história do pão. E aí já traz na comissão de frente o povo hebreu que saiu do Egito, que a gente falou aqui, que é o significado da Páscoa, no deserto. E Deus tinha prometido para aquele povo, através de Moisés, que eles não passariam fome e não sentiriam frio no deserto. Todo mundo sabe que o deserto, ele faz muito frio à noite e faz muito calor no dia. E à noite, Deus enviava, segundo a tradição hebraica, judaica, né, que está lá no Antigo Testamento da Bíblia, e também no livro dos judeus, que é a Torá, tinha uma coluna de fogo que cercava o povo hebreu enquanto eles caminhavam pelo deserto à noite. E de dia, eles recebiam todo dia de manhã um maná do céu, que era um pão que Deus dava para eles todo dia do céu. E a comissão de frente da Unidos da Tijuca de 2019 mostrava exatamente isso. Era Deus jogando maná para o povo hebreu no deserto para alimentar aquele povo, porque a temática principal do enredo era o pão. E também, logo depois, no Abre Alas, tinha o pavão da Tijuca, que representava ali justamente a presença de Deus. Porque cada uma das penas do pavão trazia um olho, né? Porque aquela beleza das penas parece que tem olhos ali nas penas do pavão, e trazia o olho mostrando o Deus que tudo vê, o Deus que está presente em todos os lugares, o Deus que pode todas as coisas. Então trazia essa representação muito bonita do pavão atrás justamente da última ceia, da Santa Ceia, que Jesus vai fazer ali antes de ser capturado e passar pela paixão de Cristo ali, né? na sexta-feira da paixão. Então traz justamente ali a imagem da Santa Ceia com uma escultura belíssima, desenvolvida pelos carnavalescos da Unidos da Tijuca 2019, belíssima aquela escultura da última ceia, com um pavão ali, e também a representação de Jesus dos apóstolos bem à frente daquele abre-alas, do primeiro carro, daquele abre-alas da Unidos da Tijuca de 2019, e no último carro mais uma escultura belíssima, aquele bonito desfile da Tijuca, que fica em 7º lugar, uma última escultura de Jesus, cercado também por várias mulheres ali no carro alegórico, vestidas de Nossa Senhora, né, de Maria, e várias representações ali do trigo, e Jesus está trazendo o pão nas suas mãos. Então uma escultura belíssima, aquele último carro da Unidos da Tijuca, e mais um desfile que é bastante identificado mesmo com a Páscoa, bastante identificado com a questão da Semana Santa. Então esses foram alguns enredos
que eu trouxe aqui, que falam justamente sobre a questão da Páscoa, sobre a questão da Semana Santa, sobre a questão de Jesus Cristo e do seu sacrifício. E é o que eu falei aqui no início. Se vocês tiverem outros enredos, fala aqui embaixo nos comentários para que a gente possa falar aqui num outro vídeo, numa outra oportunidade. Notícia fresquinha, já está em todos os canais aí do Carnaval, mas é muito importante, a gente não poderia deixar de dar aqui. Isa, cantora Isa, grande cantora Isa, de grande qualidade, de grande talento, muito admirada por todo o Brasil. Ela está de volta ao cargo de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, Sai Maria Mariá, que permanecerá na escola em outras funções, ainda não sabemos quais. Mas Isa está de volta, porque já foi rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense entre 2020 e 2022, conquistando o título da Série Ouro para a Imperatriz voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, e voltou muito mais forte, voltou a ser campeã do Carnaval no grupo especial, e foi campeã ali em 2020 com a Isa como rainha. Belíssima atitude a Isa, desfilando, mantendo o pé na escola na Série Ouro, e foi campeã ali com aquele só da Lalá, naquele enredo belíssimo, aquela que foi também um enredo refeito, né? Que a Imperatriz Leopoldinense já havia feito esse enredo lá atrás e voltou a fazer, sendo campeã da Série Ouro em 2020. Era uma remontagem do enredo de 1981, reedição do enredo de 1981 da Imperatriz Leopoldinense, onde ela foi campeã com a Isa como rainha. Isa está de volta ao posto de rainha. A Imperatriz Leopoldinense está muito bem servida de rainha, porque a Isa realmente é do primeiro nível e ela abraça e defende. A escola já estava hoje lá distribuindo ovos de Páscoa em Ramos, na quadra da Imperatriz Leopoldinense. Esse foi o nosso vídeo de hoje no nosso canal Só Escola de Samba. Espero que vocês tenham gostado. Curta os nossos vídeos, compartilhe com os amigos, comenta, ativa o sininho e se inscreva no nosso canal para a gente crescer cada vez mais. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Um grande abraço para todos vocês!